Você conhece as 5 características que fazem da palavra o principal signo da comunicação e do pensamento humano? É sobre isso que eu falo neste vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, estudioso das obras do Círculo há cerca de 20 anos. No livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, Walashimov elenca, no primeiro capítulo, 5 características que fazem da palavra o principal signo da comunicação e do pensamento humano. Antes de nós olharmos para essas características, vamos falar a respeito do que é um signo. Signo é algo que consegue representar algo fora dele. Vamos a exemplos. Uma palavra é um signo, porque ela representa, ela remete a algo fora dela. A palavra cavalo, por exemplo, não é um cavalo, mas ela remete a um cavalo específico do mundo ou ao conceito de cavalo. Não apenas palavras, mas também instrumentos de produção, bens de consumo podem ser signos. A foice e o martelo são instrumentos de produção, mas juntos eles puderam representar o trabalho humano e depois, por extensão, o socialismo e o comunismo. Eles são signos, então, nessa medida, na medida em que eles não apenas são o que são, mas representam algo fora de si. Obviamente, há vários outros signos. Se nós pegarmos, por exemplo, representações visuais, nós temos um signo, porque a representação visual de uma casa, por exemplo, uma fotografia ou uma pintura, não é a casa, mas remete a uma casa específica do mundo ou ao conceito de casa. Também é um signo. Na nossa sociedade, determinados bens de consumo, relógios, roupas, carros, podem ser tomados como signos, na medida em que representem, por exemplo, o pertencimento a determinada ideologia, a determinada classe social ou um determinado status socioeconômico. Dito isso, nós vimos que há uma riqueza de signos, que não há apenas o signo verbal, a palavra. Mas o Walashimov vai insistir que o principal signo da comunicação e do pensamento humano é a palavra. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e que nós vamos ver em detalhes apontados pelo Walashimov nesse primeiro capítulo de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Isso é muito interessante por vários aspectos. Um deles é que comumente as pessoas tendem a dizer que no círculo de Bakhtin, nos textos do círculo, não há muitas vezes metodologia ou sistematizações. E aqui o Walashimov elenca 5 características da palavra. Isso também é interessante na medida em que nos faz ver não apenas a palavra, mas características da palavra muito bem colocadas por ele. Ou seja, nós agora não vamos lidar apenas com o conceito de palavra, mas vamos poder olhar para essas 5 características que fazem dela o principal signo da comunicação e do pensamento humano. Vamos a essas características. A primeira característica colocada pelo Walashimov é a pureza sígnica. Outros meios semióticos têm outras funções. Nós já falamos no início do vídeo a respeito de outros signos. Uma roupa, um carro, um relógio, a foice e o martelo. Posso pensar, por exemplo, na cruz, que pode remeter, ser um signo do cristianismo, pode remeter à religião cristã, mas ela também tem uma função para além de ser signo. Inicialmente, a cruz não era um signo do cristianismo. A cruz servia para que determinadas pessoas fossem ali crucificadas e punidas de acordo com aquela sociedade específica em que se utilizava da cruz como instrumento de punição. Depois é que ela se tornou signo, ou seja, inicialmente ela era um instrumento e depois ela se tornou signo. A foice e o martelo, em relação ao qual nós já nos referimos, também inicialmente eram instrumentos de produção, aliás, continuam sendo instrumentos de produção, mas podem se tornar signo e representar a força do trabalho humano, o socialismo e o comunismo em determinadas representações. Mas o que nós estamos vendo é que, inicialmente, esses instrumentos, determinados bens de consumo, por exemplo, o pão e o vinho, que também podem remeter ao cristianismo,
eles já existiam previamente como objetos da realidade e depois é que se tornaram signos para determinadas comunidades, para determinadas esferas da comunicação e do pensamento humano. Mas ainda assim, eles permanecem com as suas funções instrumentais. Então, uma cruz ela pode ser utilizada como um instrumento de punição, a foice e o martelo, eles podem ser utilizados como instrumentos de produção, o pão e o vinho, eles não deixam de ser bens para o consumo humano, no caso, para a alimentação. Já a palavra, ela só tem uma única função, que é a de ser signo. Então, ela se difere de todos os demais signos, que têm outras funções para além de ser signo. A palavra se exaure na sua própria função de ser signo. Então, a palavra cavalo, ela não apenas não é o cavalo, mas remete a um cavalo, remete ao conceito de cavalo, ou seja, é um signo. Mas a palavra, a única função dela é ser signo. Então, por isso, Wallenstein vai dizer que a palavra ela tem uma pureza sígnica, porque ela não tem nenhuma outra função a não ser signo, diferentemente, portanto, de outros signos. Então, fica aí já uma primeira distinção entre a palavra e outros signos. A palavra mantém a sua pureza sígnica, ela tem apenas a função de ser signo. Vamos a uma segunda característica colocada pelo Wallenstein. O Wallenstein vai dizer que a palavra tem um caráter ideológico neutro. E aqui é preciso muita atenção, porque isso gera muita confusão. Você que vem acompanhando os vídeos do canal, que está lendo as obras do Círculo de Bakhtin, já deve ter visto várias vezes eu comentando ou nos próprios textos do Círculo a afirmação de que a palavra é sempre ideológica. Que toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, toda vez que eu produzo um enunciado, eu marco aquele enunciado com o meu viés ideológico. Não existe palavra neutra. Mas se não existe palavra neutra, como então aqui o Wallenstein vai dizer que a palavra tem um caráter ideológico neutro? Olha, muita atenção, porque isso derruba muita gente. O que é esse caráter ideológico neutro? O Wallenstein diz o seguinte, que existem diferentes esferas ideológicas. Por exemplo, a ciência, a religião, as artes, a moral, o direito, em que há signos específicos. Pensemos em exemplos. Nas ciências, nós temos equações matemáticas, representações de fórmulas químicas e de equações químicas, reações químicas, representações de forças físicas. Na religião, nós já vimos alguns signos, como, por exemplo, a cruz, o pão e o vinho, que podem simbolizar, dentro de determinada religião, determinados aspectos daquela religião. Nas artes, nós podemos pensar, por exemplo, no conjunto e na combinação de cores, de linhas, de movimentos na dança, de notas musicais. Na moral, em determinadas sociedades, inclusive aspectos do próprio comportamento comportamental em termos da postura física. Quando se diz, por exemplo, que uma mulher deve cruzar as pernas ao sentar e que ao homem não é necessário isso. Esses signos visuais ou de outras ordens que aparecem em todas essas esferas, eles são extremamente especializados nessas esferas ideológicas. Ou seja, a equação matemática, que é um signo, porque ela não é a própria realização daquela equação, mas ela representa uma possibilidade, uma fórmula química. Não é o próprio composto químico, mas ele representa, a fórmula química representa aquele composto químico ou aquela equação química. A cruz, que não é o próprio cristianismo, mas que representa o cristianismo, são signos, mas signos especializados em determinadas esferas ideológicas. Então, equações matemáticas, formulações químicas, representações de forças físicas, elas são muito próprias às ciências. Dificilmente elas vão ter validade, vão ter utilidade na religião. Assim como a cruz provavelmente não tem uma grande utilidade na ciência. Talvez se eu utilizar a cruz na ciência, ali ela seja um outro signo, porque ela vai representar algo que não é o cristianismo, mas de repente uma outra questão da própria ciência. Então o que nós vemos é que existem signos muito específicos a esferas ideológicas específicas. Eu tenho signos específicos da ciência,
signos específicos da religião, signos específicos das artes, específicos da moral, específicos do direito, quando eu penso em determinadas normas, em determinadas regras, em determinadas leis. Veja, esses signos, eles são muito especializados em determinadas esferas ideológicas e provavelmente pouco utilizados em outras esferas ideológicas que não aquelas próprias. Já a palavra, dirá o Wallashinov, ela está presente em todas as esferas ideológicas. A palavra está presente na ciência, a palavra está presente na religião, nas artes, na moral. Inclusive porque, para que eu entenda que uma determinada representação é a representação de uma fórmula química, eu preciso da palavra. Eu preciso que alguém me explique que aquilo é uma representação de uma formulação química. Essa explicação tem que ser verbal, seja oralizada, seja pela escrita. Ou seja, ela precisa ser realizada por meio do signo verbal, por meio da palavra. Para que eu entenda que uma cruz é um símbolo religioso e o que ela significa em determinada religião, eu preciso que alguém me explique aquele signo a partir da palavra, seja pela oralidade, seja pela escrita. E assim também todos os demais signos das outras esferas ideológicas. Por exemplo, para que eu possa entender uma partitura musical, ainda que ali haja apenas signos específicos da música que representem determinadas notas musicais, para que eu possa entender aquilo, alguém vai precisar me explicar, e essa explicação necessariamente vai passar pela linguagem verbal, pelo signo verbal, pela palavra. Então, o que nós vemos? Nós vemos que a palavra, ela perpassa todas as esferas ideológicas. Ela não está presa em uma ideia, em uma esfera ideológica. E é por isso que o Wallashinov vai dizer que ela tem um caráter ideológico neutro. Então, caráter ideológico neutro, enquanto característica da palavra, deve ser lido como não especializado em uma única esfera ideológica, não restrita a uma única esfera ideológica. A palavra é neutra porque ela perpassa, ela passa por todas as esferas ideológicas. Ela não é própria de uma única esfera ideológica, ela está presente em todas as esferas ideológicas. E para dizer que ela está presente em todas as esferas ideológicas e que, portanto, ela não é especializada em uma única esfera ideológica, o Wallashinov vai dizer que ela tem um caráter ideológico neutro. Leia-se, ela não é especializada em uma esfera ideológica específica. Na sequência, o Wallashinov fala de uma terceira característica da palavra, que é a sua participação na comunicação cotidiana. Inclusive relacionado àquilo que nós estávamos discutindo. O Wallashinov faz uma distinção entre os sistemas ideológicos formados e a ideologia do cotidiano. O que são os sistemas ideológicos formados? Os sistemas ideológicos formados são justamente essas esferas da comunicação especializadas. O direito, a moral, a ciência, as artes, a literatura, a religião. Nesses sistemas ideológicos formados, há signos específicos. E também a palavra, porque a palavra é onipresente, ela está presente em todos os sistemas ideológicos. Mas, além desses sistemas ideológicos formados, em que eu tenho signos específicos e próprios aqueles campos da comunicação, aquelas esferas ideológicas, eu tenho a ideologia do cotidiano, em que também está presente a palavra. O que é essa ideologia do cotidiano? A ideologia do cotidiano são os nossos contatos verbais e os nossos pensamentos mais cotidianos, com ideias que nós discutimos ou que nós pensamos, mas que ainda não estão tão bem elaboradas, que não receberam também uma repercussão social ampla. Então, quando eu estou conversando com alguém no meu âmbito familiar, com meus amigos, inclusive no ambiente de trabalho, pode até inclusive ser questões de trabalho ou questões sociais, mas que ainda não ganhou uma repercussão, elas não são sistemas ideológicos formados. Nessa nossa conversa do dia a dia, nós nos valemos da palavra. A palavra está presente no nosso cotidiano e nas ideias que nós comungamos, que nós discutimos, que nós pensamos no nosso cotidiano. Essas ideias um dia podem chegar a ser um sistema ideológico formado. Então, eu ter, por exemplo, uma determinada representação de uma equação química que é um signo, então
foi eleito como uma possibilidade de representação daquela equação química. Eu eleger a cruz como um símbolo do cristianismo, isso provavelmente, inicialmente, passou pela ideologia do cotidiano, quando pessoas conversaram sobre isso e que depois chegou nos sistemas ideológicos formados. Nos sistemas ideológicos formados, eu tenho signos especializados. Esses signos especializados dificilmente estarão na ideologia do cotidiano. Provavelmente, nas nossas conversas cotidianas, nós não vamos fazer uso de signos especializados como determinadas representações de equações matemáticas, de formulações químicas, de determinadas notas musicais, de movimentos da dança. Ou seja, os signos especializados, eles permanecem em geral nos próprios sistemas ideológicos formados. Já a palavra, ela está tanto nos sistemas ideológicos formados quanto na ideologia do cotidiano. Então a palavra, ela não apenas atravessa as esferas ideológicas dos sistemas ideológicos formados, como ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ou seja, existe uma grande onipresença da palavra. Ela não é especializada em esferas ideológicas e, além de tudo, ela faz parte da nossa vida cotidiana. Todos nós nos comunicamos e pensamos essencialmente por meio de palavras. Isso faz com que a palavra capte muito sensivelmente as mudanças sociais. Provavelmente, no dia a dia, ninguém discute uma formulação química, ninguém discute notas musicais, mas o uso de palavras ele é discutido no nosso cotidiano. Um exemplo atual é a questão do assim chamado, por enquanto, pelo menos, de gênero neutro. Então, hoje é comum que as pessoas de diferentes esferas ideológicas, pode ser um religioso, alguém do campo do direito, das artes, alguém que não é especializado em nenhuma esfera ideológica, ele discuta a utilização, por exemplo, da palavra alunos em vez de alunos ou alunas. Essa palavra, ela se torna palco de debate, arena de debate entre todas as pessoas, porque todas as pessoas fazem uso da linguagem verbal, fazem uso do signo verbal, fazem uso da palavra. Então, elas conseguem perceber que a palavra é um signo que já vai mostrando, indicando mudanças sociais. O que as pessoas estão discutindo quando elas estão se opondo ou concordando com relação ao uso, por exemplo, da palavra alunos, não são questões específicas da ciência linguística, da linguística. Provavelmente essas pessoas elas não têm um conhecimento para discutir questões da representação gráfica do E de um determinado fonema. Provavelmente não é isso. O que elas estão discutindo é justamente o valor social, as questões ideológicas, o que essas palavras trazem de valores para aquela sociedade. Isso mostra que a palavra ela vai captando muito sensivelmente as mudanças sociais, diferentemente de outros signos ideológicos especializados, que podem captar mudanças sociais, mas que demoram muito mais tempo até olhar para essas questões sociais. Trouxe aqui a questão do gênero neutro, mas nós podemos pensar em várias outras questões. Por exemplo, a utilização da palavra homossexualidade ou homossexualismo, negro ou preto, todas as palavras, porque elas fazem parte da nossa vida cotidiana e de todas as esferas ideológicas, elas são palco de debate. Elas participam da nossa comunicação cotidiana e elas vão permitir que nós vejamos as mudanças sociais ainda em curso. Além disso, uma quarta característica que o Wallashinov vai trazer é a capacidade da palavra de ser palavra interior. Os demais signos, eles precisam, pelo menos inicialmente, de um instrumental, de uma exteriorização. Então, um movimento da dança, para que eu veja o movimento da dança, eu preciso de corpos dançando. Para que eu veja uma tela, uma pintura, eu preciso da tela, eu preciso das tintas. A cruz, eu vou precisar da madeira ou de outro material em que seja feita essa cruz. Ou seja, esses signos, pelo menos inicialmente, eles precisam de um respaldo que vá para além do corpo humano e que esteja exteriorizado.
Esses signos, eles precisam dessa realidade material exterior. Já a palavra, ela pode estar no interior da minha consciência. Eu penso por palavras, essa é uma das leituras, pelo menos que eu faço de marxismo e filosofia da linguagem, que o Valachinov, ele aproxima pensamento de linguagem, o pensamento organizado de linguagem, ele vai entender que só existe pensamento por meio da linguagem, e eu posso pensar tranquilamente por meio de palavras sem exteriorizar essas palavras. Então, o meu pensamento ele é feito por palavras que não precisam estar exteriorizadas. Muitos signos, outros, eles precisam dessa exteriorização. Já a palavra, ela pode permanecer um signo interior. Justamente porque ela é um signo interior, é que ela vai constituir a consciência no entendimento do Valachinov. A palavra, porque ela não precisa de nenhum respaldo extracorpóreo, porque ela não precisa estar exteriorizada, porque ela não precisa de nenhum material exterior ao corpo, ela vai ser palavra interior e isso vai fazer com que ela seja eleita como o signo do pensamento, o signo que vai constituir principalmente o meu pensamento. E aí, talvez você se pergunte: sim, mas o pensamento não são só palavras, nós temos também representações de imagens no pensamento. E é justamente sobre isso que o Valachinov fala na quinta característica que ele traz das palavras. Bom, segundo Valachinov, uma quinta característica da palavra é sua presença obrigatória como fenômeno concomitante em qualquer ato ideológico consciente. Vamos entender o que o Valachinov está dizendo aí. A palavra, ela acompanha a minha compreensão de todos os outros signos, das imagens, dos sons, das representações, das equações, enfim, de todos os outros signos. Quando eu vejo, por exemplo, um quadro, para eu saber que aquele quadro é impressionista, é expressionista, eu preciso da linguagem verbal. Eu preciso que alguém me explique que aquilo é um quadro impressionista ou que aquilo é um quadro expressionista. Ou pela linguagem oral, ou que anteriormente eu tenha lido, através da linguagem escrita, através da palavra escrita, determinadas características do impressionismo e do expressionismo que são mobilizadas na minha consciência, na minha palavra interior, quando eu vejo aquele quadro e penso: esse quadro deve ser um representante do impressionismo, deve ser um representante do expressionismo. Então, o que o Valachinov está dizendo é: a palavra ela não substitui nenhum outro signo. Claro que uma representação imagética é uma representação imagética, é uma representação de imagem. A palavra ela não vai substituir o quadro, não vai substituir a pintura, não vai substituir a representação da foice e do martelo em uma determinada bandeira, ela não vai. Mas para que eu entenda aquela representação da foice e do martelo como um símbolo do comunismo, para que eu entenda um determinado quadro como sendo um quadro do impressionismo, para que eu entenda determinadas representações como signos, eu preciso da linguagem verbal dentro da minha consciência, nas minhas palavras interiores. Então, a palavra interior, ela sempre acompanha e explica todas as nossas interações com outros signos. Para corroborar essa ideia, eu trago alguns exemplos. Vejamos as seguintes representações imagéticas, as seguintes representações de imagens. Aqui eu vou dizer o que representam esses signos visuais. Então eu teria um homem, uma mulher, um sol, uma flor e uma árvore. Vamos supor que não haja entre nós, eu e você, dúvidas quanto a essas representações. Mas quando eu vejo aquela primeira imagem ali, que eu estou dizendo que é um homem na porta de um banheiro, será que existe ali algo que seja imanente a essa representação e que não precisasse de uma explicação verbal para que eu a entendesse como homem? Talvez as pessoas, em geral, vamos dizer que não há nenhuma dúvida de que aquilo é um homem, mas elas estão naturalizando um componente cultural. Na nossa sociedade, eu aceito aquilo como uma representação de homem, porque provavelmente em algum momento eu
tive contato com esse tipo de representação e alguém me explicou que aquilo é uma representação de homem. Provavelmente, pessoas de outras sociedades podem se confundir, por exemplo, com essas representações de homem e de mulher, se eles chegam à porta de um banheiro e veem essas representações. Essa outra representação do Sol, por exemplo, é uma representação que talvez seja aceita na nossa sociedade como representação do Sol. Mas nós vemos claramente que ela não é o Sol. O Sol não é assim. Mas eu acredito, ou eu concordo, digamos assim, com essa representação do Sol, porque eu fui ensinado. E esse ensinado foi por meio da linguagem verbal. Inclusive, daí, quando eu vejo essa representação novamente, eu mobilizo o meu discurso interior, as minhas palavras interiores, e no interior da minha consciência eu vou entender, essa representação é o Sol. Ou seja, eu vou mobilizar a minha linguagem verbal. Essa outra representação de flor também é muito comum, embora talvez essa flor não seja tão comum em determinadas sociedades. E aí também a árvore. Talvez para nós essa representação esteja ok, mas para outras regiões, para outros países, talvez a árvore não seja bem representado assim. Pensemos também que muitas vezes na sociedade brasileira a representação de árvore mais comum é a da macieira, embora provavelmente poucos brasileiros tenham visto uma macieira. Ou seja, o que nós fazemos? Nós olhamos para aquilo, entendemos aquilo como um signo que representa algo fora dele. Eu vejo uma representação da macieira como algo que representa uma macieira, ainda que eu nem mesmo tenha nunca visto pessoalmente uma macieira, mas para que eu possa entender esse signo, que é visual, eu preciso mobilizar os signos verbais, a minha linguagem verbal, ou seja, a palavra. Então, para eu entender algo, para eu entender uma equação química que está num livro, para eu entender a cruz como um símbolo do cristianismo, para todos esses entendimentos, eu preciso da palavra. Por isso que o Wallaschiano vai dizer que a palavra ela tem uma presença obrigatória, concomitantemente, em qualquer compreensão, que aqui ele chama de ato ideológico consciente. Quando eu conscientemente olho para uma representação, para um signo e vou entendê-lo, certo? Bom, então são essas as 5 características das palavras elencadas pelo Wallashinov. Nós temos a pureza sígnica, o seu caráter ideológico neutro, a sua participação na comunicação cotidiana, a possibilidade de ser discurso interior e o fenômeno concomitante em qualquer ato de compreensão consciente. Você gostou dessas 5 características? Deixa eu saber. Tem alguma delas que você gostaria que eu explicasse mais? Conte aí nos comentários. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo pode ser bom também para outras pessoas. Eu agradeço muito você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.